Yara maravilhosa, Yara Scheffer Novelli. Ela é naturalista de formação, mestre em cenografia biológica, doutora em zoologia, sócia fundadora do Instituto Bio Brasil, membro da Liga das Mulheres pelo Oceano, tem diversas experiências na década nas áreas da geografia, atuando principalmente nos temas de manguezal, impacto ambiental, ecologia de ecossistemas costeiros e tropicais. Seja bem-vindo. Obrigada. Bom, boa tarde, acho que ainda é boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês com esse negócio do Covid. O negócio do Covid, nós ficamos distantes, e hoje cedo ainda estávamos comentando as sensações, as percepções que estamos tendo nessa volta ao convívio de tantos amigos. Você olha e você está assim, não, eu falava tudo no remoto, eu estava em casa, agora eu estou vendo a pessoa, se eu fizer assim, eu encosto. E chegou até a comparação, é a primeira festa que a menina bota salto alto, e ela vai na festa de sapato salto alto, ou aniversário de 15 anos. É assim uma situação nova que nós estamos voltando a reviver, voltando a reviver. E depois eu vou falar uma coisa com vocês quando estivermos aqui finalizando a nossa apresentação. Bom, então, o título que foi sugerido pela organização do Comangue, e eu achei bastante interessante. Eu tenho há algum tempo organizado algumas ideias sobre culturas, lendas, o real e o imaginário do manguezal. Começa com a ideia de que a beleza do manguezal está nos olhos de quem o vê. Isso foi de uma reunião que tivemos entre Recife e Olinda, logo após a perda de Chico Science. E foi a frase que vinha na camiseta que nós ganhamos para aquela semana de homenagem a Chico Science. Os manguezais do extremo norte do Brasil até a região de Laguna, em Santa Catarina. Temos manguezais representados de várias formas. Um quadro pintado a óleo, o trabalho das indígenas Tremembé, Maria Rosa e Navegante, um quadro, uma figura ilustrando a cadeia trófica, e aqui já uma figura na era digital, na era que representa as conexões e as redes dos organismos marinhos. E, dentre aquelas figuras que nós podemos tocar, nós temos esse ídolo. É um ídolo feito de basalto. Aquela rocha que vem dos vulcões é uma pedra preta, bem pesada, bem densa, que a gente encontra em algumas praias. Eu lembro que eu tenho uma rocha de basalto que eu trouxe de Cabo Frio, no tempo que eu fazia faculdade. Esse ídolo tem 5 centímetros de altura. É uma figurinha desse tamanho, algo muito forte. São 5 centímetros de basalto, mas que tem uma força muito grande quando você está próximo. Vem de um sambaqui em Iguape, da região de Cananéia, e foi datado com cerca de 4.000 anos na área desse sambaqui. Está no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, no campus da USP, lá na região do Butantã. Outro documento que é possível tocar, esse alvará com força de lei do rei D. José de está comendo um pedaço lá em cima, mas esse alvará é uma primeira postura de gestão ambiental. O rei D. José, em 1760, declarou para a colônia que não se podiam explorar as cascas para o tanino do mangue, das plantas aqui na colônia, no Brasil, então, não se podia derrubar essas árvores sem que a casca tivesse sido aproveitada para coroa. Então, era um manejo meio atravessado, mas
a coroa mantinha os direitos sobre as árvores e o direito de explorar o corante vermelho tão apreciado nas cortes europeias. Temos aqui também uma representação, pode ser infantil, mas não é tão infantil. Eu posso dar um curso inteiro de manguezal em cima dessa figura. Carlinhos de Totti faria 10 melodias, 10 poesias, e outros tantos fariam análises químicas até dessa água, que vem da água doce até a mistura com a água salgada, sem falar no gradiente de salinidade. Aqui uma ideia para vocês, que nem todos viajaram de norte a sul do Brasil, mas nós podemos garantir, lá no extremo norte do Brasil, as árvores de mangue, os bosques de mangue, o conjunto das árvores tem 25, 30 metros de altura. Essas mesmas espécies nós vamos encontrar em Santa Catarina. O mangue vermelho, o mangue sapateiro, ele acaba na altura da ilha de Santa Catarina, na altura de Florianópolis. E a lagunculária, que é mangue manso, mangue de baraço, e a avicênia, que é o mangue branco, mangue preto, e tem outros nomes, siriba, siribinha do norte, essas plantas acabam gloriosamente no município de Laguna, em Santa Catarina. E o lugar do mangue vermelho está na frente, cheio de espartina e outras gramíneas. Então, é uma sequência, e depois dessa área em Laguna e no rio Ponta Grossa, em Laguna, nós vamos ter marismas, que é um outro ecossistema, que são essas gramíneas, que aguentam mais temperaturas frias. Temos um mangue muito espetacular, que vai ser amanhã falado com o maior destaque, uns 15 minutos de glória do Manguezal do Sueste, em Fernando de Noronha, que o Clemente vai apresentar para nós. Mas nós temos aí um mangue exclusivamente, um bosque de mangue com umas 40 árvores, exclusivamente de lagunculária, mangue branco, só mangue branco. E essa barra que na praia, ela abre, às vezes, uma vez por ano, até 2 vezes por ano, mas quando renova a água de uma lagoa interna que fica entre 2 cristas de duna. Então, esse manguezal, que não chega a ter 1 hectare de extensão, é uma joia. Único manguezal de ilha oceânica no Atlântico Sul. É uma preciosidade que nós temos e temos que cuidar também. Aqui chama a atenção que nós já vimos hoje esse indivíduo, que é um arborícola, um caranguejo arborícola, o Aratus pisone. Não é o aratu do mangue, o aratu vocês comem, mas esse é o Aratus pisone. Ele vive na árvore, e quando a gente vai no mangue, ele se esconde da gente. Aí você dá a volta e ele corre para o outro lado. E ele está sempre se escondendo. Aqui, como funciona esse sistema? Também isso a gente conhece, eu sigo. Né? As folhas caem, os galhos, os frutos, tudo isso, flor. Aí vem a maré, dá aquela lambida no mangue, leva tudo isso para a água, ou do estuário, ou da linha de costa, e é aqui, com esse material, que começa o que a gente chama de cadeia alimentar, cadeia trófica, que vai alimentar uma série de animais, e o homem pode interferir em qualquer um desses níveis, que o homem pega desde o bivalve, desde do marisco, do mangue, pega o caranguejo, pega o peixe, tem peixe que só come plâncton, e tem o peixe que come o outro peixe, que come o outro peixe. Então, aqui está essa sequência maravilhosa do exemplo de uma das cadeias tróficas marinhas de região tropical. Aqui o nosso amigo, uma espécie bandeira, ou amigo ou a amiga, o peixe-boi. Aqui é o Porto de Pedras, a área do local onde esses peixes mamíferos, são cuidados, e tem alguns que atingem
condições de se alimentarem sozinhos e são liberados. Então, eles são liberados e, às vezes, as fêmeas voltam com o filhote para essa mesma área. Elas são soltas, acasalam e chegam aí para visitar essa área com bastante senhoridade, com o seu filhote, para apresentar à comunidade dos bípedes humanos. Coleção de selos dos Correios brasileiros com as aves de um manguezal. Então, isso mostra uma ideia de entender que existe um grupo num ambiente muito especial que possui suas aves que marcam espaço. Possui o aratu do mangue, que é o Goniopsis, é a Maria Mulata, possui o chama-maré. Então, não só aves, mas alguns crustáceos que representam esse tipo de ambiente. Isso é muito difícil ver uma representação de nível de governo federal. Essas aves que nos visitam e dependem dos manguezais, nós temos os manguezais desde o Suriname até o sul do nosso continente, que vai até Laguna. Essas aves migram e usam os manguezais, eles chamam como trampolins, vão de uma área de manguezal para outra. E elas são pré-marcadas para irem de um manguezal ao outro. E quando ocorre algum dano, algum impacto a alguma dessas áreas que compõem os pontos do trampolim, elas têm problemas de muita perda do número das aves, como a coroa do avião, lá no Recife, e como outros locais. O que ocorre é que, no extremo sul, que é a Lagoa do Peixe, que não é mais manguezal, mas nós temos uma vegetação típica da região do litoral do Rio Grande do Sul, estão plantando arroz, estão acabando com a vegetação natural da Lagoa do Peixe, e lá é uma área mundial de aves migratórias, tanto da Antártida como do Ártico. Então, nós somos responsáveis pela manutenção da saúde dessas áreas de manguezal ao longo do litoral. Vocês bem podem imaginar o que a carcinocultura no Nordeste tem causado de prejuízo, de comprometer a rigidez, comprometer a saúde desses bosques de manguezal no Nordeste. Algo que se falou desde ontem aqui, os serviços ecossistêmicos, mas aqui para representar de uma forma, esse quadro foi feito especificamente para a Baía do Araçá, no litoral norte do estado de São Paulo, quando nós trabalhamos por 5 anos e mostrando especificamente o que uma área que é 0,6% da Baía do Araçá é capaz, é competente de contribuir para aquele trecho do litoral norte. Aqui é só para mostrar para vocês que o que ficou lá sem poder, que não é fácil trabalhar no manguezal. Não é fácil trabalhar no manguezal. Ali naquele extremo do lado direito do quadro da tela, eu estou no Peru, guardada com metralhadoras do exército peruano. Nós estávamos trabalhando na zona limite entre o norte do Peru e o Equador. É uma zona internacional de litígio até hoje. Então, eu estava num zodíaco e o militar estava ali de olho para onde que eu ia. Então, o atolada no mangue, nessa região de Bertioga, onde houve um derramamento em 1983, e hoje em dia o manguezal já começou a se recuperar, mas outra vez feneceu, porque não tem condição, e aí eu atolo mesmo. E todos sabem que eu, atolada, sou um peso grande. E, falar em peso, eu esqueci de me apresentar. E aí a gente atola. Esse daqui é aluno de pós-graduação que leva guarda-chuva para o mangue.
Ali foi em 1983, em dezembro, fazendo vistoria logo após o derramamento de 83. E lá, alunos debatendo como fazer a parcela, onde queriam delimitar. Eu digo, vocês debatam e discutam. Mas esse capa de chuva e guarda-chuva no manguezal, achei ótimo. Então, eu vou pedir desculpa e vou me apresentar agora. Eu sou relativamente branca, eu estou mais branca agora do que nunca. Meu cabelo já foi castanho escuro, hoje em dia não é nem grisalho, é branco mesmo. Já me falaram por que eu não pinto o cabelo, porque eu digo, teria que beber tinta também, porque por dentro também está desgastado. Tenho 1,63 m, devo ter encolhido um bocadinho já, e sou fofa. Eu sou fofa. Eu estou com uma camiseta branca e uma calça azul escuro, azul marinho. Então, peço perdão aos que estão nos assistindo e que têm dificuldade visual, que eu só lembrei agora. Peço perdão. E agora nós começamos a passar um pouco daquela coisa mais tradicional para aquele encantamento. Em 1979, mês de julho, fui com Raquel, era minha pós-graduanda à época, e Raquel foi comigo e nós fomos ver os manguezais e onde era o limite latitudinal de ocorrência dos manguezais ao longo do litoral do Brasil. Nós tínhamos lido que podia ser Araranguá, também em Santa Catarina. E fomos de carro, nós duas. À época, eu confesso a vocês que era até difícil, em algum hotel, aceitarem duas mulheres juntas que queriam ficar no mesmo quarto. Tivemos problemas à época. Continuamos, Florianópolis, fomos descendo. Nosso carro, eu tinha uma Variant, atrás era para secar roupa. Então, a roupa do mangue de um dia secava e ficava assim, engomada, era lama esticada. Aí, no dia seguinte, a gente vestia aquela roupa, ia para o outro mangue. Tal. E chegamos até Araranguá, e lá o que eles chamavam de mangue? O hibiscus, o algodoeiro de praia. Lá não tinha mangue. A gente chegava com foto de propágulo de mangue, mostrava. Não, senhora, o mangue é isso. O mangue é isso. Então, vimos que o mangue, chamavam de mangue o que não para nós não era mangue, um problema de nomenclatura. Eles estavam certos, e nós também. Aí começamos a subir, e chegamos em Laguna. Em Laguna, nós, passando de carro, vimos no meio de um mar de espartina, vimos uns montinhos que eram esses montinhos aqui. Vimos da estrada. Esse montinho tem cara de lagunculária. Tem cara, tem folha, tem cor de lagunculária. Tem que ser lagunculária. Como nós vamos chegar lá nesse lugar? Arranjamos um pescador. E fomos. Cadê o pescador? Será que ele já passou? Não, aí. Os dois pescadores nos deram uma carona de canoa e nos levaram ao tal do manguezal, que era aquela área que eu mostrei para vocês, onde não havia mais risófora, não havia mais mangue vermelho. Então, estávamos começando ali o nosso diagnóstico, aprendendo à medida que se caminhava. Ali não tinha ninguém onde aprender, era com a própria caminhada. Outra caminhada, aprender o que se diz, manguezal tem um sedimento inconsolidado. Mas vocês já viram aquela lama do manguezal, quando você olha, o olhar afunda? Então, aquela lama que o olhar afunda, é aí, isso daí é na boca do Amazonas, na frente de Belém, uma daquelas ilhas que se formam e se desformam com o tempo. E nós, então, e eu
fui dizer, não, sabe como é que anda num lugar desse? A gente sai correndo e dá umas passadas e a gente vai andando. Eu dei a segunda e me projetei em verdadeira grandeza no chão. A única coisa que eu tinha, claro, sem lama, era onde estavam os óculos protegendo. E essa é a professora Clara Pantoja, da Federal do Pará, que foi me salvar dessa verdadeira grandeza. Aqui no Manguezal do Sueste, em Fernando de Noronha, acompanhada do Ricardo Palamar Menghini, nosso colega, que nós estivemos compondo e participando do projeto que o Clemente tinha com parceiros da Federal Rural, da Federal de Pernambuco e ele da UPE. Então, foram 4 anos, mensalmente, ele visitando essa área. Aqui, ela está aqui. A Catarina, nossa mestra do DNA das folhas de mangue. Ela é do laboratório do Instituto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e ela aceitou um convite nosso para trabalhar no projeto da Baía do Araçá, onde ela fez a análise da estrutura genética das plantas de mangue do nosso manguezal da Baía do Araçá. E o Araçá foi um projeto da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a FAPESP aprovou esse projeto, foi de 2012 a 2017, e a Catarina fez parte do nosso projeto. Agora, ela está também fazendo parte de um projeto de nós vermos DNA da lagunculária de Fernando de Noronha para comparar com lagunculária ao longo do litoral brasileiro e lagunculárias de África, vindas de países em África. Manguezal para estudo do meio, também isso é na Bacia do Pina, lá no Recife. O nosso grande filósofo, o Chico Science, que viveu muito pouco, teve uma vida muito curta, mas foi muito rica. E ele trouxe um destaque, eu digo, ele trouxe um endereço para quem mora no manguezal. É o endereço de quem mora no mangue. As casas não têm número, mas passaram a existir segundo toda a crença e o destaque dado por Chico Science. Chico Science tem uma irmã bióloga, e foi muito interessante conhecer a família do Chico naquele evento que nós tivemos no Espaço Ciência da Secretaria de Estado de Pernambuco, de Ciência e Tecnologia. Carlinhos estava lá. Óleo no manguezal, isso daí quase que é uma experiência muito rica e muito dramática também. Em 14 de outubro de 1983, abrindo a Santos Rio, nós tivemos a detonação de um dinamite, e uma das rochas dinamitadas caiu sobre o duto da Petrobras, que não estava assinalado. Então, não tinha a marca onde passava o duto. E foram 9 horas de vazamento intenso. Ele era bombeado em São Sebastião, quem bombeava não desconfiou de nada. E quem recebia em Cubatão também não desconfiou de nada. Então, foram 9 horas. Um bombeava e o outro não recebia, e assim foi. Depois de 9 horas, um senhor da região viu aquele óleo todo. E, num caso muito interessante, o óleo veio de terra para o mar. Veio de terra, passou por dentro do mangue, foi para um rio, foi para o canal de Bertioga e aí foi para o litoral. Foram mais de 100 quilômetros de costa, banhados bastante regiamente com muito óleo. Óleo tipo Carmópolis, um óleo muito fino, mas parecia um mel que inundou, e a lama do mangue foi toda ela embebida desse óleo. E indo lá e caminhando lá, a gente tinha a ideia de que era um grande mel que cobria tudo.
Passados os anos, nós monitoramos esse manguezal até hoje. Essa área, enquanto morria tudo, nós não entrávamos no mangue, porque os troncos caíam, iriam cair na nossa cabeça. E aqui, aos 30 anos de monitoramento, ainda tem, com o perfurador, ele tem como uma rolha de folhas e toda a matéria orgânica do bosque que morreu. Quando perfura-se aquela rolha, o óleo está lá embaixo. E o óleo chegou no lugar onde ele foi formado, né? Então, ele está protegido lá embaixo e ele não vai acabar tão cedo. Aqui é algo bem interessante, onde fizeram uma ponte, isso é na Guatemala, num parque da Guatemala, e fizeram uma ponte com lagunculária, e os troncos cortados estão rebrotando. Isso é algo muito forte, muito forte. Aqui nos Emirados Árabes, a água do lençol freático no deserto, ela é salgada. Nessa água, que aflora de tempos em tempos, nas cavas das dunas, o que o emir teve ideia? O emir teve ideia de plantar plantas de mangue, porque camelo e dromedário gostam de comer folha de mangue. Então, nas viagens dos beduínos pelo deserto, nada melhor do que ter folha de mangue para eles comerem. Então, foi feito, levaram plântulas de mangue do Caribe para os Emirados Árabes, depois que já tinham feito vários experimentos, aqui é a Vicênia, e fizeram um grande congresso, em 1991, em dezembro, convidaram especialistas do mundo todo para ver o projeto deles e contribuir com colaboração, parcerias, etc. Muito interessante o projeto deles, o preço petrodólar. Petrodólar paga plantar mangue no deserto. E deu certo. Mel, produzido em áreas de bosques de mangue. O melhor mel é aquele produzido onde tem o mangue preto, a Vicênia. E aqui está uma mostra de um vidrinho, um potinho, com mel do mangue. É um mel bem escuro, então, economicamente, às vezes, não tem grande aceitação, mas é especialmente, ele tem um odor da flor da Vicênia, delicioso. Aqui, um experimento de parte de desenvolvimento cultural de uma área, Vila Esperança, em Cubatão, que já foi considerado Vale da Morte, lá em São Paulo. Hoje, eles têm, para captura, coleta de garrafa de mangue, garrafa PET, no mangue, ganha dinheiro e pode comprar nas lojinhas da própria Vila Esperança. Aqui, a nossa Iemanjá, que mistura o conceito da Convenção de Ramsar com o imaginário de Iemanjá, porque foi assinado no dia 2 de fevereiro. Então, para nós, brasileiros, tem um significado muito incrível. Nanã, uma outra entidade mística do nosso manguezal, que há altares, as marisqueiras não saem para o mangue para pegar marisco se não pedem autorização a Nanã. Uma outra representação, esse é um quadro feito pelo meu irmão, Saco do Céu, na Ilha Grande. Então, mexe com o imaginário de todos, é uma estrutura, uma arquitetura muito rica. Aqui, as indígenas Maria Rosa e Navegante, do estuário do Aracati-Mirim, no Ceará. E esse é o desenho feito com as cores produzidas na própria argila da margem do estuário. Aqui recebi ontem esse presentão do pessoal de Caraguatatuba e São Sebastião, a visão dessa cobra, é para ser uma cobra caninana, que foi feita de papier-mâché pelo Jonathan dos Santos e exposta numa exposição em Caraguá, do Berçário da Vida. E a beleza do manguezal continua. O Jonathan deve ter achado a caninana linda. Aqui a vovó do mangue, que vocês já ouviram falar, ela representa uma série, o imaginário total. Ela protege o mangue, sim. Se você vai no mangue e não faz coisa boa, seu projeto não vai dar certo.
O Curupira, também, ele tem outros vários nomes ao longo do litoral, mas é aquele que anda com o pé voltado para o lado que não devia ser e confunde os outros. E a gente já se viu dentro do manguezal sem saber para que lado vai sair. É tudo igual. Esse é o grande símbolo sexual lá do Nordeste, no Pará, principalmente, é o ataíde. Apronte qualquer coisa no manguezal à noite, depois a culpa vai para o ataíde. Aqui o nosso São Bartolomeu, uma figura mística que tem todo o simbolismo numa área onde o candomblé é muito importante. Aqui é Maragogipe, a igreja de São Bartolomeu. Vocês podem ver que ela é de costas para o estuário. Então, temos toda uma série de significados muito importantes, e atrás da procissão de São Bartolomeu tem todo um ritual do candomblé que se lava a rua. Então, tem a lavagem da rua por onde acabou de passar a procissão de São Bartolomeu. Aqui, petroglifos, Mário estava com a gente nessa viagem, lá a um curso que eu fui dar na Venezuela, e petroglifos numa área de manguezal, registros em pedra. Aqui, na Índia, nos Sundarbans, há outra figura mística que protege os pescadores nessa área dos Sundarbans, uma área de manguezal imensa, ela protege do ataque dos tigres de Bengala, que os tigres estão aí, num parque de reserva, e eles usam essas máscaras atrás da cabeça para o tigre não atacar. Aqui é uma menção a uma fala dos indígenas Tremembé, de Almofala, lá no Ceará. Eles dizem, quando, em outubro, setembro, outubro, tem muita água das folhas de mangue, do sereno, forma essas gotas, é sinal que o inverno, a época de chuvas, em março, vai ser muito boa. Então, eles chamam o choro do canoé. O choro do canoé é essa que podem prever do ano anterior se vai ter bastante água para produzir bastante caju, etc. Aqui, as mulheres do manguezal. É um ecossistema que prioritariamente tem mulheres trabalhando no manguezal. Pelo menos nos primeiros 20, 30 anos que nós começamos, na década de 70, era mulher. E eu quero fazer aqui a minha homenagem a Norma Crude. Norma Crude Maciel, uma representação forte, feminina, ela e a Dorothy Suidan, aqui, que trabalharam no que hoje é toda a APA, lá do fundo da Baía de Guanabara. Tem um trabalho de 79 da FEEMA, que é um primor em descrever aquela água do recôncavo da Baía de Guanabara. Aqui, em Guatemala, com a serragem, que havia uns tapetes para passar o Papa por cima desses tapetes todos bem trabalhados. Eu escrevi, depois que o Papa passou, bendição aos manguezais. Então, nós pedimos bendição aos manguezais na mesma serragem que o Papa havia passado. E aqui, nosso companheiro, e parabéns para os guardiões do mar aqui. Muito obrigada.